Filosofia no Brasil. Como o Brasil foi uma colônia portuguesa, nós sofremos uma grande influência da filosofia europeia, né? Chegou a nós, os primeiros filósofos no Brasil foram filósofos pensadores de origem europeia que trazem a tradição europeia. Mesmo tendo essa forte influência, nós vamos ter pensadores que vão discutir o Brasil também aqui. Exemplo disso, nós vamos ter o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, famoso pelos seus sermões, né? Vários livros sobre os sermões, e ele é um jesuíta. Então, ele trabalhava com a catequização dos índios. Então, se você pensar na figura do jesuíta, né, a figura do serviço da Companhia de Jesus, é muito interessante que ele já tinha a ideia de defender os direitos humanos dos índios. Para ele, para o Padre Antônio Vieira, os índios teriam os mesmos direitos que os cidadãos portugueses. Isso é um diferencial naquele período, porque naquela relação social, os índios eram vistos como força de trabalho, mula de trabalho. Então, Padre Antônio Vieira se destaca por essa proximidade. Primeiro, através da sua oratória, ele tinha uma oratória, uma eloquência, né, muito importantes, né, muito louváveis, e essa visão humanística, que não era comum naquele meio, naquela época. Outro importante é Tomás Antônio Gonzaga, que participou do movimento da Inconfidência Mineira. E ele era um dos defensores do direito natural. No século XVIII, ele, a exemplo de John Locke, defendia que a vida, o direito à vida, a propriedade da vida, também levava o homem à propriedade da terra. Numa época no Brasil onde não se falava muito com relação à propriedade de terra, direito natural, né? Propriedade. Havia o trabalho ali dos colonos, né? E os colonos trabalhavam num regime do plantation, né? Onde você não era dono da terra onde você produzia. O Tomás Antônio Gonzaga já defendia o direito natural naquela época. Muito louvável, muito importante lembrar. E o Diogo Antônio Feijó, que era abolicionista, né, e defensor do pensamento kantiano no Brasil. Pensar em abolicionismo no século XIX era uma coisa muito à frente do seu tempo. É só você comparar. Nessa mesma época do Diogo Antônio Feijó, Abraham Lincoln estava com dificuldades para libertar os negros, os escravos lá nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos faz a Declaração da Emancipação em 1863, né, com muita dificuldade, enfrentando críticas, né? E o Diogo Antônio Feijó aqui no Brasil já tinha um pensamento abolicionista. Temos que ressaltar também a presença do positivismo no Brasil. O positivismo, que é uma escola filosófica, sociológica, né, que vem também da Europa, lá do Augusto Comte, que é responsável, né, através de Benjamin Constant, que não é propriamente um filósofo, era mais político, mas seguia essa visão filosófica que trouxe a República ao Brasil. E dentro dessa mudança, Brasil-República, começa a se discutir, né, as construções de escolas, né, universidades, e aí sim, em 1937, 1940, começam a surgir as universidades no Brasil, e assim começam a surgir pensadores formados no Brasil. Um exemplo desses pensadores, já no século XX, é a professora Marilena Chaui, né, a aluna do Merleau-Ponty, né, uma defensora do existencialismo pontiano, a questão do corpo, né, uma das defensoras, professoras da USP, a professora Scarlett Marton, que é especialista em Friedrich Nietzsche no Brasil, é a representante brasileira dos cadernos Nietzsche, o Renato Giannini Ribeiro, que foi ministro da Educação, professor emérito também, Joaquim Severino, professor da USP, um dos melhores professores em didática de ensino de filosofia. Todo professor de filosofia tem que ler o Joaquim Severino, que é importantíssimo. Professor Giacoia Júnior, também referência em assuntos de Nietzsche, né? Professor da PUC, professor na USP também. E
a professora Márcia Tiburi, que atualmente está na Europa, também uma das escritoras de temas de filosofia no Brasil. Aí nós temos figuras populares, né? O professor Cortella, o professor Leandro Carnal, outros filósofos, historiadores, né? Importantes que também fazem a divulgação do trabalho filosófico. Eles não são exatamente filósofos, né? Mas fazem tratados filosóficos, discutem e fazem a divulgação do pensamento filosófico no Brasil.